começar. Quando começar um? Já começou. Então vamos dar início a mais uma reunião do grupo de estudos, o GBA. Estamos estudando os reis de Israel e de Judá. E hoje nós vamos estudar o... Vem mais para cá, aqui para todo mundo aparecer. O rei Onri. Isso já apareceu. E depois, se der tempo, o rei Acabe. Então vamos dar o rei Onri, como é um rei de Israel, nós já sabemos que eles estão no segundo livro dos reis, né? No livro dos reis. Né? Primeiro reis, porque os reis de Israel sempre se encontram nos livros dos reis. Os reis de Judá se encontram tanto no livro dos reis como no livro de crônicas. O rei Onri, ele é mencionado pela primeira vez em 1 Reis, capítulo 16. Nós lembramos que a segunda família que reinou em Israel foi foi a família de Baasa, né? Aí Baasa morreu, Elá era o seu filho, reinou apenas 2 anos, e Zinri foi o seu sucessor, né? Fez a rebelião, mas só reinou 7 dias. Nós até falamos sobre isso. Reinou 7 dias. E quando o povo estava na batalha, Onri estava liderando o povo. Então ele era um general. Ele era um general. Estavam ali guerreando. E quando se souberam que Zinri tinha conspirado, então Onri, que era o chefe do exército no arraial, ele subiu, estava em Gibeton, que era dos filisteus, eles estavam em guerra com os filisteus, e ao terem essa notícia, Onri veio com todo o exército. Cercaram a cidade de Tirza, que era então a capital de Israel, e o Zinri se matou. E por causa disso, então, Onri tomou conta da capital. Mas ele não tinha o apoio de todo o povo. Na verdade, após a morte de Zinri, um outro general chamado Tibni, que era filho de Ginate, ele quis se fazer rei, e aí houve uma batalha entre os dois. Aí, a batalha que houve entre os dois, e Onri prevaleceu sobre Tibni, que acabou sendo morto, e então Onri consolidou o seu reino. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que Onri não era uma unanimidade, né? Onri não era uma unanimidade. Então, nós tivemos... Alô? Posso vir? Onri não era uma unanimidade e, portanto, ele precisava de melhores condições de reino. Essa é a primeira coisa que a gente percebe. Então, quer dizer, quando caiu a dinastia de Baasa, já houve uma conspiração. Pelo jeito, o Elá não tinha nenhum apoio, né? O seu próprio criado o derrubou, mas depois Zinri também acabou se matando e houve então a necessidade. Então Onri, ele já assume tendo a necessidade de unir o povo. Porque ele tinha vencido um partido, e é interessante que a Bíblia fala em partido aqui, não é? Uhum. O que nos faz lembrar, acho que é a primeira vez que a Bíblia fala em partido, se não a única, não é? Não, em outras vezes eles falam também. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Em 2 partidos. Os partidos de Tibni e o partido de Onri. Tibni e Onri. Então, isso mostra que partido é uma parte.
Partido é uma parte. Então, se é parte, não é o todo. É por isso que a igreja não pode se envolver com partido. Eu sempre digo isso. O problema da igreja se envolver com política partidária é o problema disso. A mensagem do evangelho é uma mensagem totalizante, uma mensagem universal. As pessoas confundem que a igreja não pode se misturar com política, que não é isso. Não é isso. Porque política faz parte das relações humanas, né? Exato. Agora, a igreja não deve se misturar com política partidária. Porque a mensagem do evangelho é ide por todo mundo. Então, partido, já por uma noção, o próprio nome diz, ele envolve uma parte. É o que a gente vê aqui. Havia dois partidos, Onri e Tibni. É bem claro, metade do povo seguia a Tibni e a outra metade seguia a Onri. Quer dizer, havia um empate técnico. Aí era um empate técnico, né? Havia um empate técnico. Ninguém sabia quem ia. Acabou morrendo o Tibni, não é? E aí o Onri reinou. Né? A Bíblia não diz quanto tempo durou este conflito, mas não deve ter sido muito tempo. E Onri então prevaleceu. E ele entrou com esta necessidade de unificar o país. E agora chegou o professor Vitor, que é quem vai falar sobre Onri. Ele já pode assumir aqui, para ficar mais visível a todos. Cheguei muito não, mas eu estou chegando. Eu acho que agora eu vou ter que sair de casa às 10 da manhã, viu? Que o negócio tá doido. Vai com a Haddad principalmente, vai precisar sair mais cedo. Então, tá difícil. Meus irmãos, nós estávamos falando de partidarismo e eu gostaria de levantar aqui, não porque eu conheço a resposta, mas justamente pelo contrário, porque eu não sei a resposta. Segundo os autores que eu estava lendo, esse conflito entre Tibni e Onri durou cerca de 4 anos. E é um período razoável, né? Então diz que, segundo esse autor, essa guerra entre eles tinha durado aproximadamente 4 anos ou pouco menos de 4 anos. E aí o autor do livro História de Israel no Antigo Testamento, que eu não vou lembrar o nome, ele levanta uma questão que eu achei assim, um tanto quanto interessante. Ele levanta a questão, primeiro ele procura na Bíblia Sagrada, em todos os textos que ele podia, arrumar uma nascente, uma origem do Tibni e não encontra. Ele procura, mas acaba não encontrando. Mas aí no texto dele levanta uma questão. Ele levanta a questão de que, será que com o Onri não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Saul? Ou seja, o escolhido para reinar não era ele? Porque a gente já fez já passou por aqui, a gente já fez esse caminho, e a gente lembra que o Onri era o general dos exércitos, né? Acho que o senhor já falou sobre isso. Eu falei. E a gente falou naquela vez lá no Zinri. Exatamente. A gente passou por lá e a gente falou. Mas será que haveria alguma possibilidade de o escolhido por Deus para reinar Israel naquele período ter sido Tibni? Ele levanta essa possibilidade, mas aí ele não fecha a questão também, né? Ele faz como se fosse uma reflexão primeira, mas ele também não fecha a questão, né? Eu, sinceramente, eu nunca havia pensado nisso. Por que será que Deus havia permitido, já que a época já não era muito das mais tranquilas? Porque sobre as causas da guerra e tal, um pegando o reino do outro, por aí vai. Mas essa questão aqui me chamou a atenção. E um argumento que ele usa, que pareceu muito interessante, foi que o Tibni não havia sido morto pelo exército contrário, o exército de Onri. Porque a Bíblia também não diz que ele foi morto, assassinado. Diz que ele morreu. Aí, segundo ele, essa morte seria como é que eu vou dizer? A confirmação de Deus de que uma vez que o povo não queria se voltar para Deus e não queria aquele a quem ele havia escolhido,
Deus mata, tira esta pessoa de cena, para que o outro reine e o povo possa experimentar do juízo de Deus. Aí eu pergunto para os senhores que são mais capacitados que eu, o seguinte, haveria alguma possibilidade dessa tese do autor ser confirmada aqui pelo pouco que nós sabemos desse reino aqui, ou vocês acham que não tem nada a ver? Eu acredito que não. Olha, eu iria até falar aqui, quando o senhor chegou, eu ia até falar o seguinte, não com tanta profundidade, porque como você aqui falou, mas eu iria falar o seguinte, que essa sucessão aqui é uma sucessão diferenciada das outras. Por quê? Com a queda da casa de Jeroboão, se deu por um golpe militar? Se deu por um golpe militar. Asa também era um militar. Mas um profeta antes disse que a casa de Jeroboão ia ser destruída. E depois nós temos um profeta dizendo que Baasa seria destruído. Ou seja, parece que Deus dá uma satisfação. Olha, Baasa, você assumiu, porque eu disse que Jeroboão ia ser destruído. A casa de Jeroboão ia ser destruída. Mas você não atendeu aos meus pedidos. Então eu vou te destruir. Então, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, é que Baasa, ele... Alô? É ele que está falando. Depois essa questão aqui me incomodou, hein? Pode ser, pastor Pedro. Essa questão do escolhido ser outro e do juízo de Deus por causa disso me incomodou um bocado, né? Então esse autor defende que, apesar de Deus ter escolhido a Tibni e o povo não ter querido, alguns poucos ainda o seguiram, uma né? parte do povo, a maior parte do povo não ter querido, Isso. que diz que no versículo 2, no versículo 22, capítulo 16 de 1 Reis, mas o povo, né? fala que o povo que seguia ao ruim foi mais forte. Quer dizer, o primeiro lugar, Deus, seria assim a ideia do autor, né? Deus escolheu a Tibni, o povo mais forte não quis Tibni, Deus tirou Tibni. Ou para seja, juízo do povo. para o próprio juízo do povo? O próprio juízo do povo. Eu vou ser sincero com você, essa ideia me pareceu, quando eu li pela primeira vez, me pareceu uma bobagem do tamanho do mundo todo. Mas aí, vendo de novo, e tomando esses dados aqui que o professor nos deu, sabe que a coisa não parece tão ruim assim? Não parece tão ruim assim, não. Porque o que parece é que Henri já era aquele ícone de herói, né? É tanto que ele assume o governo porque era comandante dos exércitos. Certo. Ele assume aquela figura do herói militar e toma esta figura para si, né? Ele recebe, por assim dizer, o louvor do povo. O povo louva ele por ele ser um grande líder militar e ele aceita esse louvor. Entendeu? E aí, por aceitar esse louvor, ele se insurge como o primeiro candidato a ser rei do povo. Então parece que a escolha, não a escolha dele, mas a sua decisão de deixar o exército para assumir o reinado, parece que foi mais movido por esta áurea do herói que o povo tinha. Entendeu? Aliás, se a gente não tomar cuidado, acontece até com a gente, né? É porque sabe uma coisinha a mais, não? O povo fica naquele negócio, não, você precisa de mais, você é uma pessoa que podia mais, que pode alcançar mais. E aí a gente fica com aquele negócio na cabeça e acha que é verdade mesmo. É a síndrome do herói, né? Que quer salvar o mundo todo. Então a sensação que eu tenho é que o autor, nesse sentido, ainda que você chegue à conclusão de que ele não tem razão no que diz,
pelo menos isso te faz pensar sobre até que ponto a voz do povo não é a voz de Deus. Né? Eu tenho um pastor amigo meu que todas as vezes que eu vou lá, ele me diz assim, ele faz aquela pergunta clássica, os irmãos querem que o irmão Vitor volte? Amém, amém. Irmão Vitor, aqui a voz do povo é a voz do povo mesmo. Entendeu? Eu acho isso interessante. Porque ele tem o pastor lá, o pastor de uma igreja, ele tem aquela ideia em mente que a voz do povo é a voz do povo mesmo. Não tem outra coisa a se fazer. Então, se nós pensarmos um pouco, a gente vai não sei se chega a esse ponto, mas pode pensar-se que o Henri acabou se enveredando por esse engano e acabou fazendo algo que Deus não queria que ele fizesse. Veja, por exemplo, aquilo que o professor acabou de dizer. As predições de que as casas iriam cair nos dá mais ou menos a ideia de que Deus já estava preparando alguém, né? Então, veja bem. Então, o que eu estava falando. Vocês estavam aí pensando. Então, com Baasa, a gente não vê Deus escolhendo Baasa, mas vê Deus até... Como se preparando um caminho, né? Exatamente. Agora, quando ele anuncia que vai destruir Baasa. Certo. Mas aqui, o que a Bíblia fala? Fala que metade... Primeiro fala que o Zinri, que derrubou e se matou. Se matou. Aí o povo se divide. E não há nenhuma palavra de Deus a respeito disso. Depois só fala que Henri fez o que parecia mal, fez pior do que todos quantos foram antes dele. E depois vai falar lá com Acabe que ele piorou a situação ainda mais, porque é pior ainda pode ficar pior. E não há nenhuma manifestação de Deus. Mesmo quando ele fala que vai destruir a casa de Acabe, é interessante que ele fala a casa de Acabe, ele não fala a casa de Henri. Embora fosse a casa de Henri, é verdade, certo? É porque ele é o primeiro dinastia, mas por causa da apostasia com Baal. Que Quer dizer... se intensifica com Acabe, né? Não, começa com Acabe. Começa com Acabe. Henri não... É verdade. Então, o que a gente percebe? Que ele casou com O que a gente percebe é que realmente Deus não dá nenhuma demonstração de que Henri tenha sido colocado por Deus. Tenha sido colocado por Deus pela vontade de Deus. Ou pela vontade de Deus. Que é o que a gente percebe com Baasa. E depois nós vamos ter só uma situação dessa novamente, porque aí com Jeú é diferente, que Deus manda ungir Jeú, e depois que cai a casa de Jeú, que Deus também falou que ia até a 4ª geração, aí nós temos uma sucessão de golpes, onde também Deus não se manifesta. Ao contrário, onde Deus mostra com Oséias, tanto que esse período final, alguns historiadores chamam de anarquia militar. Né? Bom nome. Anarquia militar, copiando até o nome que se dá quando terminou a dinastia Júlio-Claudiana do Império Romano, aqueles últimos 3 imperadores, Galba, Otão e Vitélio, é chamado de anarquia militar também, esse período, que é uma sucessão de Agora em Oséias, no capítulo... Deixa eu ver aqui se eu acho. Não sei se é 7. Tem um aqui que diz assim: puseram príncipes, mas não da minha vontade. Tem um versículo assim, mais ou menos. Deixa eu ver se eu ponho. Escuta a mim e tal. Não está Oséias 3 e 4, não? Aí é quando ficarão sem príncipe. Deixa eu ver aqui. É um pouquinho depois. Aqui ele fala de príncipe, mas não é. Aqui. Puseram, um versículo que diz assim: puseram príncipes, mas não pela minha vontade. Ele fala isso. Eu vou ver se eu acho aqui.
Vamos seguindo, aí depois a gente volta, eu acho, se eu acho aqui, eu vejo. Então, o que me parece que, então, esse pensamento desse autor não é descabido, não. Lembra, achei, é 8:4 de Oséias. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o sou. Né? Que é a situação depois da casa de Jeú em diante. Quando também Deus não levanta nenhum profeta para dizer para aquele rei, porque você mantém os pecados de Jeroboão, eu vou te destruir. Deus simplesmente não interfere assim, né? Não interfere diretamente na sucessão. Quer dizer, e ele diz aqui, fizeram reis, mas não por mim. Constituíram o príncipe, mas eu não soube. Então, parece que dá a entender isso. Agora, isso a gente pode extrair do texto mesmo. Quer dizer, esse confronto de Onri e Tibni é um confronto que Deus não está no meio. Porque o que eu estava dizendo Agora, aqui... se Tibni era o escolhido, aí eu já acho que é um pouco... Invadiu o texto. É um pouco... Eu acho que seria um pouco demasiado. Não é? Porque você partiria de um pressuposto que um era a favor e o outro não era. O que não pode, veja bem, não é um negócio assim que eu digo que não tem cabimento. Porque como Deus anunciou que ia destruir a casa de Baasa, pode ser que realmente que Tibni fosse o que Deus queria que assumisse. O que foi apontado, não é? Mas que Deus deixou, tendo em vista a apostasia já generalizada, que o povo mesmo decidisse. Esse não conhecimento que aparece em Oséias é exatamente isso, né? Vocês escolham aí. Vocês não me consultaram, eu também não me manifesto. Não me manifesto. Eu estava vendo aqui com os irmãos, quando o senhor estava ali, e eu levantei outra questão também a respeito dessa escolha aqui. Será que o Onri, ele como é que eu posso dizer? Será que ele não entrou por aquela viela da síndrome do herói? O herói libertador? Que ele era o capitão do exército. Veja bem, a Bíblia é clara em dizer que parte do povo, parece que grande parte do povo, seguiu ele. Não é? Será que ele não entrou por aquela vereda de não, você é o cara certo para esse negócio, você é o nosso capitão do exército, você é uma pessoa capacitada, você é quem pode, então vai lá, você e tal. E aí essa glorificação do seu nome fez com que ele se levantasse até fora dos planos de Deus? Será que não é possível isso não? Sim, pode ser. Porque na verdade ele subiu porque soube que havia a conspiração. E lá no campo de batalha a gente já viu que o povo fez rei ali. Não é? O povo não espera que ele volte. O povo faz com que ele seja rei no próprio campo de batalha, né? Não tem essa preocupação de todo aquele cerimonial de ungir e tal, é tanto que a unção nem acontece. Não tem nenhum sacerdote, não tem um profeta, não tem nada. No próprio campo de batalha o povo diz, não, você é o cara que... E aí ele chega, derrota o Zinri, invade a capital, mas ele não tem todo o povo. Aí ele percebe que ele não tem todo o povo. Que metade do povo prefere o Tibni. Não é? E depois ele acaba se prevalecendo. Mas aí que eu estava dizendo. Então, realmente, quer dizer, esse pensamento aí... É de se considerar, né? É de se considerar. Não é uma leitura possível do texto. É tanto que a Bíblia chega a dizer, se o percurso dessa briga interna durou mesmo 4 anos ou 3 anos e um pouco, a Bíblia chega a dizer que de sorte que Tibni morreu, e Onri reinou. Não há uma menção direta a que o Onri tenha vencido pela batalha ou alguma coisa desse tipo. Exatamente, só que ele morreu. É verdade. Podemos seguir então? Verso 23. O senhor tem alguma colocação? Alguém tem alguma colocação sobre os versos de cima? Não, isso aí acho que a gente já esgotou aqui.
No 31º ano de Asa, rei de Israel, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. Aqui não se tem muito, pelo menos à primeira vista que se dizer, uma vez que registra apenas o reinado dele. Eu fiquei pensando o seguinte, 12 anos não é um reinado assim a se considerar, não? Porque veja bem, se ele vem de batalhas consecutivas, né? Se tá naquele negócio todo, 12 anos para um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, é um anozinho considerável, né? Sim, mas veja bem que o Baasa reinou 24. Que era outro encrenca também, né? Reinou 24 e o Jeroboão reinou... quantos anos reinou? 22, parece, né? 22. Então, quer dizer, de qualquer maneira, dos reinados, tirando do Nadab e do Elá, que eram os filhos de Jeroboão e de Baasa, que reinaram 2 anos cada um, e os Henrique reinou 7 dias, quer dizer, desses reis cabeça de dinastia, foi o que reinou menos. Que era aqueles que O Jeroboão reinou 22. Não é? Se não me engano, é isso mesmo aqui. Deixa eu ver. O que nos indica é o seguinte, viu? Que aquela resposta pronta de quem faz a vontade de Deus perdura e quem não faz não perdura, foi de água abaixo, não é verdade? Não, mas isso aí é julgamento temerário, como dizia o saudoso irmão Walter. Porque o pior rei de Judá que nós vamos ver... Reinou 22. 22 o Judá não. Não, o Judá o pior rei, que a Bíblia fala foi o pior, foi o Manassés. Foi o Zacarias. Você foi reinou 45. Ele reinou 50 e poucos anos. O que é um negócio meio pensado. É porque o problema é o seguinte. A gente fica repetindo essas coisas que ninguém pensa. Eu acho que isso aí é uma frase pronta. Isso é uma lenda urbana. É uma lenda. Chavão. Acho que provavelmente da teologia da prosperidade também, essa ideia. Isso, 22 anos mesmo. 14 e 20 de primeiro reis. Jeroboão reinou 22 Mas tem um versículo o outro 24 para que e esse viva 12. bastante tempo. Hã? Tem um versículo, professor, que fala para que honra teu pai e tua mãe. Sim, mas honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Não precisa ser fiel a Deus. Porque aí o versículo... Porque, veja bem, se for o caso, Não dá pra... a pessoa famosa mais velha do Brasil é a Penha. É o... Oscar arquiteto Niemeyer. lá. É verdade. Está com 105? 105? Está com 104. 24? Ainda deu um ano de não. Inclusive, a única filha dele que morreu. Morreu antes. Eu tenho 80 e poucos anos, morreu. E, inclusive, fizeram essa semana, fizeram um leilão. Né? Contra a vontade dele, inclusive, os netos venderam todas as coisas que a filha dele tinha colecionado. Né? Tá vendo? É o clássico, aquela clássica forma. O cara diz uma coisa impensadamente, tipo, quem serve a Deus, quem é fiel a Deus. Não, e o caso de Jacó, quando falou que ele viveu poucos dias em mal vividos, refere a que nesse caso, então? Mas ele viveu 117 anos, não é pouco, né? Pouco, Não é pouco, não é Aí pouco. foi uma modéstia. Não, aí o que ele quis dizer foi a questão da qualidade da vida dele. Porque ali Não é quantidade, né? Você viu que ele sofreu todos aqueles 20 anos com Labão, depois sofreu, depois até descobriu que José não tinha. Então, se você for pegar o tempo que ele viveu angustiado. Foi muito grande o tempo. É porque aqui aparece muito essa questão do tempo de vivência, atrelada à ideia de fidelidade. Essa ideia aparece muito nos provérbios e nos salmos, né? Mas aí você tem um problema, que ali é a linguagem poética, né? E aí quando você coloca isso frente a frente com as chamadas narrativas, você tem problemas. Porque nem sempre Não, e aí a gente fala aquilo que até aquele texto que a Igreja Universal distorce e tal.
Mas a Bíblia fala, se o cidadão viver 100 anos e não tiver quem o sepulte, um aborto é melhor do que ele. Quer dizer, a própria Bíblia diz que é possível um cidadão ruim, tão ruim, embora fosse rico, porque ele, lá em Eclesiastes fala que era rico. Que era rico, Ele podia ter tudo que fosse e tal, mas não tivesse quem o sepultasse, quer dizer, não tivesse uma vida de relacionamento com as pessoas. A ponto de elas acompanhar o seu relógio, né? Tanto acompanhar o relógio. Aqui. Aliás, não é 100 anos, não. É muito mais de 100 anos, porque olha aqui. É 6 e 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. É o quê? Um aborto é melhor do que ele. Deixa eu anotar 6 isso e aqui. 3 de Eclesiastes. Presta uma caneta aí, sabe? Esse é o texto que a Igreja Universal gosta para dizer que Aborto é o aborto pode ser uma pessoa. praticável. Não, Só que porque- o que a Bíblia está dizendo aqui é que o cidadão pode viver muitos anos e não ser bom. Por quê? Veja bem. Gerar 100 filhos não é brincadeira. E ainda se a sua alma não se fartar do bem, quer dizer, tem bastante coisa. E mesmo assim, ninguém o enterra. Quer dizer, nem o pessoal que está pensando na herança. É verdade. Esse Certo. monte de filho. Tá certo? Então, isso aí mostra que nem sempre a longevidade indica A bênção de Deus. a bênção. É verdade. Não deixa de ser uma bênção a longevidade. Mas isso não quer dizer que a longevidade é... E aquilo, quando a Bíblia fala que para A que viva continuação. bem, diz com relação a honra ao pai e mãe. E a Está continuação. atrelado A pessoa pode a ser. mandamento, né? Pode ser... A pessoa pode ser honrar o pai e a mãe e não honrar a Deus. Então, nesse caso, ela honrou o pai e mãe, ela tem essa promessa de Deus independente. Agora, o povo também é muito contraditório, né? Porque às vezes o povo sempre fala assim, olha, quem é bom vai logo embora. Também tem isso. Dito popular tem essas coisas. Também tem isso. Se o cidadão é bom demais, vai logo. Agora quem é ruim não morre. Gente ruim não Quem é morre. ruim Gente ruim não morre. Tem uns E a negócios. continuação aí também diz. É o que o diz, Vitor ó, falou, que o texto, tem o pastor o 4, lá, o 5 o pastor e o 6, olha o 6 aí. pergunta para a igreja, né? Vocês querem que o Vitor volte? Queremos, a voz do povo é do povo. Fala, lê aí. Eu dizia que a continuação do Eclesiastes aí também confirma essa ideia. É o 6? 4, 5, 6. Lê? Lê aquele que eu vou ver. Falando desse cidadão aí, que pode gerar até 100 filhos, porquanto debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? E aí? Ele tá falando da sepultura. É aquele negócio dos paralelismos sinonímicos Então essa Diz ideia uma coisa e de trabalha a longevidade mesma não ideia. quer dizer aprovação de Deus, de né? Deus, né? Nem a Nada bênção bem. de Deus, né? Porque aí Muitos ele pensam sim especifica... que sim, mas acho que é um É que também você raciocínio falou que tem à moda da teologia da prosperidade. O Gamaliel, né? Falou assim, olha, se é obra de Deus, né? Que não tem nada a ver com de Deus, né? E ele diz aí, ele especifica uma qualidade daqueles que são contrários desse daí, é aqueles que veem o bem. É um bem específico, né? Que é contrário àquilo que eles viram. O que significa dizer que a prosperidade material não é necessariamente o bem. Tem outra coisa que é o bem que ele diz aí. Né? Que ele no primeiro versículo 6, ele vai dizer do que gozou dos bens materiais e tal. Mas aí ele fala de outro bem no outro versículo. Então tem um bem que é contraponto do primeiro bem que ele apresenta. É este outro bem, ou o bem que ele diz aí, é que é a bênção de Deus. O outro é só enfeite de vida. Vamos seguir. Versículo 24, posso ler? Pode. Vamos lá. Não, outra coisa que é interessante. Antes de ver aí. Não, lê o 24, depois a gente volta. De Semer comprou o monte de Samaria,
por 2 talentos de prata, e edificou uma cidade sobre o monte, chamando-a Samaria, o nome de Seme, dono do monte. E aqui a edificação da cidade de Samaria, que vai aparecer na história bíblica como uma grande, pode dizer muralha? Pode, né? Muralha? Muralha não, uma cidade fortificada, né? Uma fortaleza. Uma fortaleza, uma grande fortaleza para a história de Israel. E isso é posto na conta de Henri como uma coisa boa que ele fez, né? Mas foi uma coisa boa, porque afinal de contas ele criou a capital. Se tornou a capital do império, né? A capital do reino. Capital do Foi reino. quase um JK. Boa. Agora, olha que interessante aqui que eu gostaria de falar aqui, por isso que aquela hora... Se a guerra com Tibni durou por volta de 4 anos, mesmo vitorioso, ele não se sente seguro em Tirsa. Por isso ele vai fazer uma Que foi a cidade onde ele foi primeiro, né? Até que era a capital. Que era a capital capital da época. Então, quer dizer, era uma pessoa que não estava segura da sua segurança. Exatamente. Uma pessoa que parece a PM de São Paulo. Tá certo? Então, é uma pessoa que não estava segura, apesar do seu aparente vitória. poderia de segurança. A partir do partido contrário ter se findado. É porque o líder se findou, o partido também. Mas ele não se sentiu seguro. Aí ele vai, compra esse monte para construir uma capital, a fortaleza. Tá? E dá o nome da cidade do nome do dono. Ou seja, o que é um negócio estranho, é verdade. Não pôs o nome dele. Pôs o nome do dono. Por quê? Não, só antes de eu falar. Ele reinou 12 anos, 6 anos em Tirsa. Quer dizer, 6 anos ele ficou dormindo mal. Exatamente. Peraí, alguém pode me atacar, pode, né? A ponto de, no 7º ano, ele construir essa fortaleza. Mas diga lá, por que ele deu o nome da cidade conquistada? Do dono que ele comprou. Que ele comprou, se comprou. Aí vem uma especulaçãozinha. Especulaçãozinha é bom também. Ele queria agradar. Quem sabe se Sêmio não fosse do partido? O contrário, né? E quem sabe não fosse até o maior nome do partido contrário, não é verdade? Eles falam o seguinte: eu compro uma cidade. Um monte, né? Só um monte, né? Eu construo uma cidade, faço dela uma fortaleza, coloco nela o seu nome. Você vai passar ser conhecido para a posteridade, é verdade. É bom também. Faz um jogo ali com os adversários. Com os adversários. Com o povo também, né? Com o povo contrário também. Eu não sei se você já coloca o abordaram nome de Hélio isso. Camargo assim na avenida. Por falar, não sei se vocês já abordaram isso, mas eu gostaria de trazer à lume uma coisa. Eu abordei coisa sem nenhuma. O senhor está aqui, o senhor que é o abordador. Que eu anotei aqui, que eu achei estranho também. Que ele passou 6 anos em uma cidade, construiu a outra. Mas aqui diz um negócio interessante que eu não tinha também prestado atenção. É o versículo, capítulo 20, versículo de número 34. A gente vai estudar essa passagem, mas vou estudar Acabe. Que é a aliança de Acabe com Ben-Hadad. Mas o versículo 34 diz um negócio aqui interessante. Posso ler? Pode. 20 e 34. Disse Ben-Hadad: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai. Faz para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: te deixarei ir com esta aliança. Assim fez com ele a aliança e o deixou ir. Veja que as concessões de Henri não era só concessões, ele estava concedendo muitas coisas. A gente não sabe disso na própria história. Mas ele já estava fazendo muitas concessões, inclusive concessões de cidades a reis vizinhos, o que demonstra que ele não tinha segurança nenhuma.
ele já estava fazendo aliança. É porque essa primeira história do capítulo 16 não nos mostra. Mas ele não só fazia aliança com os reis vizinhos, dava concessão a esses reis, para aumentar nele, no seu reinado, essa sensação de segurança. Ou seja, ele estava privatizando Israel toda. Estava dando para todo mundo Israel. Por quê? Porque ele não se sentia seguro. Aí não se sabe muito bem, e eu também não me lembrei, não se sabe muito bem se essas concessões eram feitas nos 6 anos primeiros ou nos 6 anos últimos. Se antes ou depois da construção... Não, mas tudo indica que é depois, né? Porque ele fala aqui, como meu pai as fez em Samaria. Em Samaria, não é? Então, entende-se que ele tende a aumentar a sua segurança por seus próprios atos. Uma vez que nenhuma vez aqui é citado que ele consultou a Deus para coisa nenhuma. Ele vai vendendo aquilo tudo. Faz o seguinte, eu construo... E aí dá o casamento do filho. Que culmina com o casamento do filho. Que era com um rei, que era um rei de expressão, Etbaal. Né? Era um rei de expressão na época, o rei de Sidom. Sidom. E ele faz o filho casar. Com Isabel. Significa dizer o seguinte, não faça a primeira concessão que você vai acabar mal. É melhor não fazer concessão nenhuma. Né? Porque ele começa... Tem que ser radical, né? Não, não, mas não é verdade, não é isso que a gente percebe? Se for maleável, olha aí. Olha a base para não ser maleável. Não, mas é verdade. Ele constrói uma cidade, coloca o nome da cidade que não é o nome dele, que é a primeira concessão que ele faz, muito provavelmente por problemas políticos internos, e por causa dos problemas políticos externos, ele começa a vender, a privatizar todo Israel. Ele diz, você pega uma cidade aí, tá? Uma cidade, a gente fica em paz aqui um dia, pode pegar. Te dou um ministério. Não, aqui o negócio é dar uma praça. Uma praça, não é? Então construir uma praça dentro da capital. Então, como que pode? Quer dizer, é alguma coisa... Faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. Que coisa absurda, né, rapaz? Tinha umas praças em Samaria que eram sírias. É o fim do fim, meu irmão. Esse cara tá mal. Tá muito mal. Tipo, tá dormindo muito mal. Tô dormindo muito mal. Agora, o interessante, o que quer dizer o nome Onri? Onri é o Senhor o Senhor é minha vida, né? Yahvé é minha vida. Que é a diminuição da expressão. E que não tinha nada disso, né? Nada. Parece mais uma ironia, né? O nome... Você sabe que eu tenho um problema com esse negócio de nome. E esse problema é antigo. Esse aqui parece que é uma ironia, assim, terrível. Porque o nome dele significa o Senhor é minha vida, né? A minha vida pertence ao Senhor, ou algo desse tipo. E por toda a vida dele, a única coisa que ele não tem é o Senhor. Exatamente. Ele faz tudo, absolutamente tudo. E aquilo que era mais, aquilo que até o cão admite que é uma coisa de cuja costela o cara paga tudo para ter, não é isso que o diabo disse a Jó, tudo que o homem tem dará por sua vida, que é o sentido de segurança, né? Ele fará tudo para ser seguro. Nem nesse ponto, o rei se dobra diante de Deus. Então, o cão reconhece que tudo que o homem tem dará por sua vida. Isso é uma coisa que dá para perceber muito claramente. Quando o cara tá vivendo muito bem, ele vive do jeito que quer. Mas quando a sua segurança está em jogo, que é a primeira coisa que ele chama? Deus. Meu Deus, me ajuda. Mesmo que não tenha Deus nenhum. Mas ela fala, meu Deus, me ajuda aqui. O nome? Por quê? Porque a segurança... Tem nome de crente, né? Não é? E ele, nem na insegurança total que está vivendo naquele país, ele vive de acordo com o seu nome. Mas aí, talvez explique por quê no versículo 26. Vamos lá, 26. De onde? É do capítulo 16, não é isso? Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, como também nos seus pecados, com que este fizera Israel pecar, provocando a ira do Senhor Deus de Israel com seus ídolos vãos. Ou seja,
era idólatra também. Quer dizer, por quê? Em vez de buscar Deus, buscava Os ídolos. Isso é verdade. Então, você falou dessa questão que ele nada tinha de Deus, mas ele tinha um nome, né? É nada. Sim, então, o que acontece hoje também, muitas vezes? A pessoa tem cara de crente, tem roupa de crente, tem nome de crente, mas na verdade não é crente. Você está sendo muito radical. Muito radical, né? Tem uma coisa, você já viu isso? Não é verdade? Mas nessa daí, É a até o mesma diabo é lógica. crente também, né? Então, eu costumo dizer lá em São Tem André... cacuete de crente, Eu costumo dizer lá em São costume André... de crente. com mas não é crente. muita frequência, é o seguinte: você mudar o exterior de alguém é fácil. Precisa nem aceitar Jesus, até eu consigo. Então, é um O ris. difícil é você mudar o Interior, interior da criatura. Será que tem um Isso por é aí? difícil. Um ris por aí. Será que tem um risco por aí solto? Que nem só com a sua segurança tem risco ele consegue chamar a Deus? Eu acho que tem, viu? Então, olha só. E a segurança desses honris aí não é Deus também. É os ídolos. A mesma coisa do versículo 26. Henri estava tão apegado aos ídolos que ele não soube nem identificar o que era seu e o que era dos outros. Aí faz uns, Começou a vender até as praças. faz uns conchavos. Mas tudo para ter uma aparência. Porque lê o versículo seguinte. Versículo 27. 27. Quanto ao restante dos atos de Henri, ao que fez e ao poder que manifestou, é verdade. Não entendi. Como assim? A gente tá vendo aqui, ele era totalmente inseguro. Vendeu-se e Fez um- vendeu todo, quanta coisa. Fez uma coisa. Mas tinha uma aparência Aparência de de poder. Poder que manifestou. Fez aqui, a Bíblia fez questão de dizer isso. Ele tinha uma... Ao poder que manifestou. Ele Isso não se aplica muito bem à falsa cristandade? Não, mas isso aqui me parece... Não é verdade? Não, me Eu parece tô vendo um retrato fiel. Me parece um fechamento que o autor fez. Ele disse, olha, ele estava buscando exatamente esse poder. Tanto que invadiu tanto que invadiu a cidade, Poder não se conquista. comprou, entre aspas, aquele que poderia ser o maior inimigo dele, o outro morreu. Ele construiu uma outra cidade que lhe servia de fortaleza, vendeu até as praças de Jerusalém. O que ele estava construindo? Samaria, perdão. O que ele estava construindo? Exatamente o que ele queria. Notoriedade, poder. E isso ele conseguiu. Hoje essas coisas ninguém busca. A ponto de casar o filho com Etbaal. Era isso que ele É queria. o que pode sair desse conúbio? Acabe. Acabe com isso. Versículo, tem alguma colocação mais? Não. É interessante que na tradução da corrigida, aqui você fala ídolos homens e a tradução da corrigida fala assim, com as suas vaidades. Que não deixa de ser. Quer dizer, um dos ídolos que ele tinha era o eu mesmo, o próprio eu dele. Quer dizer, ele queria aparentar uma coisa que ele não era. Demonstrar poder. Né? Demonstrar uma coisa que ele não era e que todo mundo acreditou que ele fosse. Porque quando Etbaal casa sua filha com Acabe, é porque já havia uma respeitabilidade e havia uma ideia de que Omri era um grande Homem. Não, É porque ele não grande ia rei, né? dar a filha dele em casamento se ele não tivesse essa segurança de que ele era um grande rei. E isso é verdade. Eu estava... Porque a construção de Samaria trouxe uma notoriedade a ele. Porque surgiu uma nova metrópole na região. Aliás, a Quais metrópole. proporções? Eu falei metrópole. Assim. Porque tinha Jerusalém e só. Sim, para aquela construção... Tanto que vai ser a referência oposta a Jerusalém, né? Mas com o passar do tempo. Vai ser a oposição. Tisa ninguém... E outra, porque ela parece que já nasceu para ser uma grande fortaleza. Exatamente. Ela já nasceu com esse propósito, né? Porque o intuito Tinha as dele praças, ali tinha um comércio, ali tinha... tinha Não se esquecendo que na época Israel estava insegura, porque as guerras de Asa e Baasa, Asa tinha
vencido. Sim. E com a ajuda do rei da Síria. Exato. Então, aquelas fortalezas que Jeroboão tinha construído e tal, tinham se desfeito. Né? Então, Que ele tinha fortificado Israel, né? Exatamente. A gente estudou aqui. então estava vulnerável. Então aí surge uma cidade. E uma cidade, pelo que se vê. Ele construiu uma cidade. É uma cidade cosmopolita. Com praças. Com praça alheia e tudo mais. Filho. Então, olha só, quer dizer, esse negócio aqui do poder mesmo é poder mesmo. Aqui fala assim, ó, na versão corrigida, fala, versículo 27, fala assim, ó, quanto ao mais dos sucessos de um rei. E aí nós vamos cair na mesma questão de sucesso. Sucesso, quanto ao mais dos Há um sucessos. pastor, há uns 2 meses, aquele lançamento da SBT, qual o homem acho que mais conhecido do Brasil, um negócio assim, ele pronunciou, estava passando, quer dizer, minha mãe quer assistir, né? Deixa lá. E aí eu parei um pouco e estava dizendo, ó, quem quiser votar em mim, eu acho que quem quiser votar no meu nome, eu possivelmente talvez vou ganhar. Viu? Falando assim para a plateia, é conhecido, tem na televisão, né? E também é um pretenso, né? Porque parece que quem ganhou foi o Chico, Xavier. né? Xavier. Chico Xavier ganhou? Foi o maior E brasileiro. ele diz que é humilde e tal, e diretamente pedindo voto. É humilde, isso aí é característica de gente De humilde. gente humilde, não tem uma frase mais característica do que o Eu não vejo. Eu também não. O E versículo... eu lembro que aqui ele falou que quando foi indicado, ele disse que ficou surpreso. Modesto. Na verdade, eu não vejo. Parece um chefe que eu tinha. Parece um ele chefe que eu sabe. tinha. Ele não sabe quem é. Acredito. Não, mas teve um outro também. Teve um outro também, também, da Mundial. Ah, é? Da Mundial. Já também, tá esse assim, propôs. famoso. Já tá. Sucesso. Agora, falar da Mundial, eu lia primeiro, ganhei de presente de aniversário e já li o primeiro volume da biografia De dois, Marcelo. de Marcelo. Ele dá umas cutucadas nesse aí que você falou. E também no cunhado dele também. Mas o que eu acho interessante aqui também é o seguinte. Que ele disse aqui, foi tomado sucessos ao que fez O que e fez. ao seu poder. Então ele era a turma também do cidadão que gostava de mostrar o que tinha feito, né? De visibilizar, não sei se tem esse verbo, né? Tornar visível aí as coisas. Mas é tudo na base da aparência. Tudo na base da aparência. Então a gente tem que cuidar com esse negócio. Também só naquele tempo isso aí, né? Não. Quantidade de construído é quantidade de... Porque, veja bem, todas as suas construções, os seus sucessos, naquilo que ele fez, estava muito no campo horizontal, né? É para que o outro visse nele um grande líder, é para que o povo visse nele alguém que trouxe segurança àquele país, àquele... Ora, ele fosse o maior inseguro. E maior inseguro. Por quê? Porque lhe faltou essa relação vertical. Entre ele e Deus não tinha relação alguma. Por isso que eu acho que ele se encaixa naquele que Oséias falou. Lógico que Oséias falou no tempo posterior, mas ele se encaixa direitinho. Fizeram reis e eu não soube. E qual foi o resultado desse vazio aí? Vai ser a catástrofe da apostasia. Quer dizer, a vaidade, essa insegurança, esse relacionamento puramente horizontal lança os alicerces O negócio já tá feio. da maior apostasia que Israel ia ter. Deixa eu só lembrar de um versículo que eu coloquei aqui. E algo o que senhor lembrou de parece não apostasia. piorar, vai piorar, né? A gente vai ver. Piora, quer dizer, piora mais ainda. Não, pois é, mas por quê? Dentro desse vazio espiritual, quem é que atua? Rapaz, isso é estudar a vida dos reis de Israel. É um negócio meio... deixa a pessoa toda coisada. Eu, pelo menos. A lição atualizada para o temor aumentar, né? É engraçado, parece que ele se tornou exemplo. O senhor está falando aí, eu lembrei desse versículo que eu tinha notado aqui. Miqueias, Agora, né? ele se tornou exemplo. O rei? Até o que é ruim se torna exemplo.
É uma coisa Miqueias triste. fala, exatamente. Miqueias 6 e 16. Eu ia citar o Miqueias 6,16 com Acabe, mas já que citou os dois, então... Não, mas a gente volta no Não, porque cita também. Eu lembrei aqui, que eu tinha anotado aqui, eu lembrei quando o Paulo ali. Também, mas não, eu digo aqui, ó, tem Acabe também, né? É o mesmo versículo. Diz assim: porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe. Mas a parte que nos interessa, já que o senhor vai. Então, não, mas... que ele é peculiar, eu vou deixar para o senhor. Não, mas pode citar. Eles observaram os estatutos de Onri. Então veja que a notoriedade que ele buscava, ele alcançou. Tanto em suas obras, com suas obras para poder, para demonstrar, mas parece que o povo também seguiu os seus caminhos. E não se, o que é pior, não se preocupando se aqueles caminhos ou se aqueles estatutos eram ou não de Deus. Ele começou, como nós havíamos traçado aqui, a sua carreira como exemplo, que era o general, e parece que o povo, não se preocupando se aquilo era de Deus ou não, continua a seguir os seus exemplos, os seus maus exemplos. Então, será que isso aí... E o que eram os estatutos de Onri? Era boa. Era aquela adoração a ídolos dele? A manutenção dos bezerros de ouro, era a adoração aos ídolos vãos, era irritar a Deus. Seguir os estatutos de Onri é irritar a Deus. Tanto que lá na profecia de Miqueias, não é? Quando ele fala aqui, ele fala de uma contenda do Senhor. Né? Lá em Miqueias 6. Ouvi, montes, a contenda do Senhor. E vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo. E com Israel entrará em juízo. Não é? E Deus diz assim, o que eu fiz de errado para vocês fazerem tanta coisa errada contra mim? Porque é exatamente o contrário da lei. Porque lá em Amós 6 e 8, diz assim, ele te declarou, homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. É Miqueias, né? Miqueias 6 e 8. E ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Aqui os doutores da lei, os rabinos, eles dizem que esse versículo é uma suma da lei de Moisés. O que é observar os estatutos de Deus? É praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com Deus. Esse é o resumo da lei. Tanto que Jesus vai dizer, amar a Deus e ao próximo, que entra aqui. Amar a Deus o que é? É praticar a justiça e andar humildemente com Deus. Quer dizer, ser obediente. E amar a beneficência e amar o próximo. Como a ti mesmo. Que Jesus depois diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, aqui a essência de servir a Deus é isso. E os estatutos de Onri é exatamente o contrário disso. Ele não praticou a justiça, porque nas concessões você não é justo. Ele não andou humildemente com Deus, porque ele deixou Deus de lado, não quis nem saber de Deus, preferiu os ídolos vãos. E ele não amava a beneficência, quer dizer, ele não fez bem ao próximo. Era tudo na base do toma lá, dá cá, da barganha. Não é? Exato. Achei E do interessante. individualismo. Porque ele queria passar. Achei interessante que falou servir a Deus, que é amar a beneficência. É praticar a justiça e andar humildemente com Deus. Miqueias 6 e 8. 6 e 8. Então os estatutos de Onri, quer dizer, o Onri passou a ser como você disse, ele ficou famoso mesmo. Ele passou a ser o contrário, exatamente o oposto do que Deus queria. O que talvez assim, embasa aquele pensamento daquele historiador que você disse. No princípio, Ele achar que Tibni, que como Onri simboliza o oposto a Deus, daí ele infere que o Tibni seria o querido por Deus. E aí seria bem a questão do juízo, né?
O que seria basado com as com todo o discurso do capítulo, exatamente esse. É a vontade de Deus versus a vontade do homem, né? É que você estava levantando a questão de que, com tudo isso aí, o versículo 16 diz que os estatutos dele foram observados. Como? Dele ou rir, né? Dele ou rir. É. Então, mostrando que é fácil seguir o erro, né? É mais fácil seguir o erro que seguir o certo. Hoje também acontece a mesma coisa. O líder, por isso que vem aquela ideia do líder da ética do Sinai lá que você tira, né? O líder mau, o líder bom. É lá do Talmud, né? Talmud. O líder mau facilita as coisas. Facilita a gente vê, por exemplo, com Jeroboão, né? Quando ele é o Pirkei Avot, que é esse tratado do Talmud, ele cita exatamente Jeroboão. Ele faz o contraponto de Moisés com Jeroboão. Quando ele cita Jeroboão, ele fala que Jeroboão construiu lá em Betel, em Dan, altar, ele fala, não precisa ir pra lá, vem ficar aqui mesmo. Facilitando as coisas. E o povo seguiu mesmo. E o povo segue. Então, quer dizer, é mais fácil seguir o erro. Porque aí a gente entra naquela natureza decaída do homem, né? É mais Já é a fácil tendência do homem. É por isso que Paulo fala lá em Efésios 2, né? Em que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, quer dizer, o normal, o natural, é a gente fazer a vontade da carne, a gente fazer os desejos da carne, a gente fazer os nossos pensamentos serem conforme o mundo. Isso é o natural. Por isso que Você ir contra isso tudo é que é o antinatural. O antinatural. É uma vida de atividade, né? Então, não de passividade. Uma vida cristã de passividade leva-nos justamente a fazer o mal. Mas uma vida de atividade. A vida cristã de passividade não é vida cristã. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje é uma vida. Vive-se uma vida passiva. É porque, ou é exagero se você meu? pegar desde o começo, você vai ver que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si isso que eu ia dizer. Tome a sua cruz. Então, siga-me. Renuncie, Paulo negue-se. escrevendo, porque Paulo diz: rogo-vos, É uma luta, irmãos, né? pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Olha, não tem coisa mais que invoque mais o sentido de ação do que o sacrifício. Mas também aqui não estava um trabalho... Pode cair no outro extremo também, né? Porque, voltando a esse caso de um apóstolo que diz: olha, pode vir aqui que eu presto um serviço para você, confia na minha fé e tal. Quer dizer, a passividade. Mas tem o outro lado do clero no passado, que colocava um jugo descomunal em cima do povo. Então tem que ter um tempero, porque também você vai ser só salvo, vai ser beneficiado se você tiver um jugo demasiado. Também não, mas a passividade também não. Então, enfim, Mas aí veja bem, no jugo demasiado também existe uma passividade. Exato. Como essa passividade Porque quando eu dito regras demasiados, tudo assim, você não precisa fazer nada, é só seguir as regras. Realmente, o trabalho de mortificação da carne não existe. Quer dizer, eu digo o que é certo, você... Aqueles saduceus ou outros que evitavam o prazer, o outro queria prazer demais? Não, estoicos e epicureus, né? Epicureus. Então são hoje os estoicos e os epicureus. É uma vida cristã fácil. Fácil. É fácil, porque também, mesmo Você na regra assim, você vai pelo exterior, você vai pelo... Precisa de esforço, né? E isso é um grande problema. Essa passividade, né? E um grande problema é muito frequente. E o grande esforço da vida cristã, me parece, que é o negar a si mesmo. Negar a carne. É o mortificar a carne. Porque quando a gente fala de esforço e não esforço, pode-se pensar que qualquer esforço é considerado para Deus como um grande esforço. Também. E não é. Em primeiro lugar, você tem que negar-se a si mesmo, como diz Pedro,
santificar a Cristo em vossos corações. Quando você consegue isso, todos os esforços ganham um novo significado. Porque você sabe que não é esforço para você, é esforço com Deus. Então não é para que você se mostre, é para que Deus se revele em você. Mas isso é tudo o contrário do que o Henri fazia. É o contrário, é um Henri. O pastor John Piper fala isso de outro modo. Ele fala que é uma ideia, esse esforço é uma luta para você se satisfazer da glória de Deus. Então, a gente não deve se satisfazer naquilo que simplesmente nos dá prazer, mas se satisfazer no que agrada a Deus. E às vezes o que agrada a Deus não é o que nós queremos. Aliás, muitas vezes, né? Mas você se satisfaz nisso, porque está agradando a Deus. Porque ó, nós vivemos para a glória de Deus. Eu vi quando eu fui a Jundiaí agora, dia 12 de outubro, na Escola Bíblica de Jovens lá do Jardim, da Congregação do Jardim do Lago, lá em Jundiaí, eu fui o segundo palestrante. O primeiro foi um ex-lutador de MMA. Inclusive, o assunto foi o MMA. Né? Se isso é de Deus, se pode um lutador de MMA, se isso é de Deus e tal. Interessante. E ele fala isso aí. Toda a palestra dele foi em cima disso. Para que nós vivemos? Para a glória de Deus. Qual é o sentido da existência humana? A existência humana só tem sentido quando é para a glória de Deus. Então, se não é para a glória de Deus, não tem sentido eu fazer. E ele foi tudo nessa linha. E a nossa atividade é exatamente isso. Nós temos que fazer algo para a glória de Deus. Veja bem que ali em Miqueias, quando se faz o contraponto com o Estatuto de Henri, é o praticar a justiça, amar a beneficência, andar humildemente com Deus. São ações. E Henri, ele era passivo. Ele comprou o monte, construiu a cidade, tá certo? Mas a gente já vê que ele construiu a base de concessões, a base de barganhas. Quer dizer, no fundo, ele simplesmente negociou e ficou com a fama. É que o irmão Walter falava, né? Periquito come milho, papagaio leva a fama. Certo? É exatamente essa isso. Frase é do senhor, eu vi. frase, vivamos para a glória de Deus. Não, foi o rapaz que falou lá, né? rapaz que falou lá. Ah. E outra coisa que eu achei interessante, eu vi essa semana aqui o padre Paulo Ricardo falando sobre a preguiça. Perguntaram lá se a preguiça era um pecado grave, né? E aí, então, quando ele fala da preguiça, ele vai falando da preguiça e tal, aí depois ele diz assim, a preguiça nada mais é do que você não querer, você não fazer aquilo que é necessário fazer para que Deus seja glorificado. É a passividade que a gente está falando aqui. E a partir do momento que você não faz o que precisa ser feito para que Deus seja glorificado, você peca gravemente contra Deus, porque você peca, porque você nega a glória que é devida a Deus. O pastor João Piper também discorre sobre o 1 Coríntios 10:31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ele chega a dizer que, então, se eu devo fazer tudo para a glória de Deus, eu tenho que fazer o que é para a glória de Deus. Então, se eu faço uma coisa que não serve de glória de Deus, é pecado. Mas é isso, é exatamente o que o padre falou. E foi exatamente como ele fez. É uma coisa tudo que séria. ele fez Não foi para a glória de Deus. E o que o povo fez é passividade. Andar nos estatutos de Henri, o que era? É exatamente Era isso, passividade. negar a glória de Deus. Por isso que Deus disse, por que tudo que eu fiz para vocês, vocês não me glorificam?
Esse é o sentido do capítulo 6 de Miqueias. Eu posso ler aqui um versículo? Pode. Aqui? O Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ele diz uma coisa que é muito interessante. Eu vou ler o 10 e o 11, tá certo? Certo. Serviu uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Né? Que é exatamente esse negócio. Não adianta só fazer. É preciso fazer de acordo com aquilo que Deus quer, para que a glória de Deus resplandeça por meio de Jesus Cristo em nossas vidas. Entendeu? É esse o... Isso nos faz rever muitas práticas, né? Ih, rapaz. E aí, veja bem, só para a gente completar aqui, porque a gente daqui a pouco já tem que acabar, porque a minha esposa está trabalhando aqui. Mas o problema é o seguinte, aí que a gente entende, que muita gente não entende, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja bem que Jesus não vai dizer, vocês não profetizaram, vocês não expulsaram demônios, vocês não fizeram maravilhas. Ele não nega isso. Só que eles não fizeram para a glória de Deus. Glória de Deus. O John MacArthur diz uma coisa que é muito interessante. Ele quando usa esse texto, diz que o Senhor usado aí é a mesma palavra grega que se usa para um dono de escravo. Ou seja, você se coloca como se fosse escravo dele, mas não faz o que ele manda. Exatamente. Não é? É exatamente com aquele negócio de você falar, mas não fazer. Né? Você fez. Eu não nego que você tenha feito, mas você fez o que eu mandei? Como meu escravo, você devia ter feito o que eu mandei, não o que você quis fazer. Então, a contradição, segundo o MacArthur, está na palavra que se usa. Como é que um escravo se apresenta diante do seu senhor para reivindicar daquilo aquilo que ele não pediu que ele fizesse? Não tem... Não existe justiça nisso, né? Não existe. Conexão. O escravo vem ao patrão e diz, patrão, eu comprei no seu nome um carro zero. O patrão diz, não, você comprou, mas eu mandei? Não, mas eu comprei, foi para a minha glória mesmo. O senhor fica aí com essas coisinhas, eu só comprei no seu nome, porque eu sou seu servo mesmo. Então eu comprei, o senhor paga e eu fico com a glória. É a mesma coisa que essas pessoas estavam dizendo. Exatamente. Eu profetizei, E por isso então Paulo falou, eu não vou me gloriar porque eu não fiz nada mais do que Cristo fez em mim, que era para fazer escravo, né? Exatamente. E aí essa frase, novamente, vivamos para a glória de Deus. É verdade. Vamos ao enterro do homem? Vamos ao enterro do homem para terminar a aula de hoje. Tem carpideira O aí. homem dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Aqui só foi sepultado em Samaria o que nos interessa, porque era um reconhecimento do povo de que aquela era, não por nome, mas por direito, a sua cidade. Exatamente. Não por nome, porque o nome ele mudou, né? Mas por direito era a sua cidade. O povo reconhece isso nele. Então, acabamos por hoje. Acabamos por hoje. Professor, E foi sepultado em Samaria, né? Mostrando. A segurança que ele tanto queria só serviu para ser a segurança da sua sepultura. A glória está enterrada lá. Profundo. Esse Colossenses 1:27 Dá uma tem a pregação isso ver, aqui, eu acho que tem a ver com esse vivamos para a glória de Deus? Colossenses 1:27, professor? Tem a ver? Vamos ver aqui. Leia aí. 27. Seria, aí tem muito a ver, vivamos para a glória de Deus e ao mesmo tempo como o Senhor... As quais Deus quis fazer, conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério que é Cristo em vós, a esperança. Sim, perfeito. Tem a ver. Essa esperança da glória seria uma explicação de voz, no caso, aí mas Não, Cristo em vós, é Cristo. Cristo é a dentro É esperança a da ação de glória. Cristo dentro de mim faz com que em mim Faz surja a bem esperança de glória. Uma vez ele Ou seja, o verdadeiro, aquele que tem Cristo em si,
tem como principal alvo? A glória. Agora. Desde já. Desde Tem. já. Com isso nós terminamos o nosso estudo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tivemos. Que não sejamos como um rio, mas que vivamos para a sua glória. É o que nós pedimos agradecidos em teu nome. Amém. Amém. É, meu Senhor.